Imagina a seguinte cena. De um dia para o outro, a oficina mecânica do seu bairro, sabe? Aquela acostumada com graxa, barulho de motor, Uhum. precisa começar a seguir as mesmas regras de segurança de uma subestação de energia. Parece um exagero, né? Parece. Mas é exatamente essa revolução silenciosa que está acontecendo no Brasil com a chegada dos carros elétricos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A nossa análise de hoje mergulha numa série de documentos da consultoria ARM 59, assinados por Alberto Maier. Um material bem denso. Muito. E esses materiais são um verdadeiro mapa para a gente entender como uma nova interpretação de uma norma de segurança, a famosa NR10, Certo. está virando de cabeça para baixo o mundo da manutenção de veículos elétricos e híbridos aqui no país. A nossa missão aqui é desvendar o que essa mudança significa na prática, sabe? Lá no chão da oficina. No dia a dia, exato. Quem realmente é afetado por isso? Quais são os novos riscos e as exigências que surgem? E, principalmente, como as gigantes montadoras, as escolas técnicas, as concessionárias, como todo mundo precisa correr para se adaptar. E não ficar para trás. Ou, pior, para não encarar consequências legais bem pesadas. Ok, vamos analisar isso. Para começar, o ponto central de tudo é uma mudança de conceito. Parece pequena, mas é gigantesca. Muda tudo. A nova leitura da NR10 basicamente diz que um carro elétrico não é mais só um carro. Ele passa a ser classificado como uma instalação elétrica móvel de alta tensão. Um nome que assusta um pouco. Soa muito industrial, né? Quase assustador para um veículo. O que isso muda de verdade no dia a dia? Bom, como eu disse, muda tudo. Porque essa não é uma simples mudança de nome, é uma reclassificação jurídica completa. Jurídica, essa é a palavra. Exato. Traduzindo isso para o dia a dia da oficina, o trabalho de consertar um carro, que sempre foi visto como mecânico, agora é legalmente equiparado a um serviço de alta complexidade em eletricidade. Nossa! Aquele ambiente que a gente conhece, com ferramentas, peças, passa a ter que seguir uma disciplina de segurança que, até então, era exclusiva do chão de fábrica de uma indústria pesada, de uma usina. Então a régua subiu. E muito. O documento da RM59 detalha como deve ser a formação desse novo profissional, certo? Ele fala de um tripé. Exatamente. É um tripé que sustenta toda essa nova realidade. O primeiro pilar, que é o mais óbvio, é o conteúdo técnico. A parte de saber consertar o carro em si. Isso. O profissional precisa dominar a fundo a arquitetura de alta tensão do veículo, o sistema de gerenciamento da bateria, o famoso BMS, os inversores. Ok, toda a parte elétrica de potência. Perfeito. Mas aí vem o segundo pilar, que é a grande novidade: competências de segurança. Que é onde a NR10 entra com força. Com tudo. Agora é obrigatório por lei que o profissional tenha domínio não só da NR10, mas também da NR6, sobre equipamentos de proteção individual. Os EPIs? E até da NR35, para trabalho em altura. Além, claro, de saber todos os procedimentos de emergência. Espera aí, trabalha em altura. Em um carro? Sim, e esse é um detalhe que surpreende muita gente. Pense nos ônibus e caminhões elétricos. Certo. As baterias deles, que são enormes, pesadíssimas, muitas vezes ficam instaladas no teto do veículo. Ah, claro, faz sentido. Para fazer a manutenção, o técnico precisa subir, e a partir do momento que ele sobe, a NR35 passa a ser obrigatória. Uau! Ok, então temos o conhecimento técnico e as normas de segurança. Qual é o terceiro pilar? É o que talvez seja o mais desafiador e caro: a infraestrutura de ensino. Como assim? As escolas e centros de treinamento não podem mais usar uma sala de aula comum. Os laboratórios precisam ter equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Certo. E algo que o documento enfatiza muito: áreas de quarentena para veículos ou baterias com suspeita de falha. Área de quarentena? O que é isso? É tipo uma UTI para baterias? É uma analogia perfeita. É exatamente isso. E o que acontece lá dentro? É um espaço isolado, com ventilação especial, piso antistático, extintores específicos, geralmente de classe D para incêndios em metais. Entendi. Se uma bateria apresenta risco de fuga térmica, que é um superaquecimento que pode levar a incêndios e explosões, ela é levada para essa área para ser monitorada em segurança. Longe de todo mundo.
Hoje, de outras pessoas, de outros equipamentos, a disciplina de segurança de uma indústria, com toda a sua burocracia, seus procedimentos, acaba de estacionar dentro da oficina. Entendi a pressão sobre o técnico e a estrutura, mas fico pensando, essa onda não para por aí, né? A responsabilidade tem que começar em algum lugar. Com certeza. Como isso reverbera para cima? Chegando até as montadoras que projetaram o carro em primeiro lugar. Olha, o material da IRM-59 mostra que há um efeito dominó. E a primeira peça a cair, ou melhor, a ter que se mexer, são as montadoras. A fonte de tudo. Exato. Elas são a fonte primária do conhecimento técnico. Com essa nova interpretação da NR10, elas se tornam legalmente obrigadas a fornecer um documento chamado prontuário elétrico para cada modelo. Que é tipo um manual de segurança do carro. Basicamente, um manual completo de segurança elétrica do carro. E não é só isso. O que mais? Elas precisam criar e formalizar procedimentos de bloqueio e etiquetagem que o documento chama de loto automotivo. Loto. É um passo a passo rigoroso para garantir que o veículo esteja completamente desenergizado e seguro antes que alguém comece a trabalhar nele. E o ponto mais crucial é que elas precisam treinar seus próprios instrutores master. Ah, os instrutores dos instrutores. Exato. Em cenários de emergência como o arco elétrico ou a fuga térmica, seguindo normas internacionais como a SAE, J2990. A responsabilidade começa na fonte. Ok, a montadora cria o manual do jogo. E aí essa responsabilidade desce para a linha de frente. Para as concessionárias e oficinas. E para elas. Para elas, a mudança é brutal. Os técnicos que trabalham ali agora precisam, obrigatoriamente, ter habilitação formal em NR10. Não adianta mais a experiência. Elas precisam criar e formalizar procedimentos de bloqueio e etiquetagem que o documento chama de loto automotivo. Loto? É um passo a passo rigoroso para garantir que o veículo esteja completamente desenergizado e seguro antes que alguém comece a trabalhar nele. E o ponto mais crucial é que elas precisam treinar seus próprios instrutores master. Ah, os instrutores dos instrutores. Exato. Em cenários de emergência como o arco elétrico ou a fuga térmica, seguindo normas internacionais como a SAE, J2990. A responsabilidade começa na fonte. Ok, a montadora cria o manual do jogo. E aí essa responsabilidade desce para a linha de frente. Para as concessionárias e oficinas. E para elas. Para elas, a mudança é brutal. Os técnicos que trabalham ali agora precisam, obrigatoriamente, ter habilitação formal em NR10. Não adianta mais a experiência. Não adianta ter 20 anos de experiência, ser o melhor mecânico da cidade. Sem o certificado, perante a lei, a pessoa não está autorizada a tocar no sistema de alta tensão. E a oficina em si? A oficina, como a gente falou, precisa de adaptações físicas sérias. A área de quarentena, os extintores classe D, kits para contenção de vazamento de eletrólito. É um investimento alto. E aí chegamos na base que forma essa mão de obra toda. As escolas técnicas, como Senai, Senac e outras. Pelos documentos, parece que o maior desafio de todos está com elas. Sem dúvida, porque elas precisam fazer tudo isso em escala. Primeiro, atualizar todos os currículos, o que já é um trabalho imenso. Certo. Segundo, fazer um investimento pesado nos laboratórios para atender a todas essas novas exigências. Mas o ponto mais crítico, que o material repete quase como um mantra, é a qualificação formal dos instrutores. E aqui eu queria insistir num ponto. Uma escola como o Senai tem décadas de experiência formando os melhores profissionais do país. Sim, claro. Essa nova regra realmente invalida todo o conhecimento prático acumulado por um instrutor veterano, o famoso professor cascudo? Essa é a questão mais delicada e é a que gera mais resistência. E a resposta, segundo a lei, é sim. Nossa. O conhecimento prático continua sendo valiosíssimo, mas ele por si só não tem mais validade jurídica para o ensino de alta tensão. A lógica é a da documentação. Exatamente. A lógica é a da responsabilidade documentada. Em caso de acidente, um juiz não vai perguntar se o instrutor era experiente. Ele vai pedir o papel. Vai perguntar se ele tinha certificação formal
exigida pela NR10 para ensinar aquele conteúdo de risco. A experiência prática, que era o principal ativo, agora precisa ser acompanhada de uma certificação. É uma mudança de paradigma total. Tudo bem. Entendi a nova regra do jogo. É complexa, cara, burocrática. Mas e se alguém decide não jogar? O que acontece na prática se uma oficina ou uma escola simplesmente ignorar tudo isso e continuar trabalhando como sempre fez? Estamos falando de uma multa? De algo mais sério? Estamos falando de algo muito, mas muito mais sério. Os documentos da consultoria são extremamente diretos ao mapear esses riscos em 5 esferas diferentes. 5. 5. E nenhuma delas é trivial. A primeira, e mais comum, é o risco trabalhista. O que seria isso? Imagine que um aluno treinado por um instrutor sem a qualificação formal sofra um acidente numa aula prática. A instituição de ensino pode ser diretamente responsabilizada. E as consequências são... Podem ser indenizações milionárias, pagamento de pensão vitalícia para o acidentado e até uma ação regressiva do INSS. que é quando o governo cobra da empresa. Exato, cobra da empresa todos os custos que teve com a previdência daquele acidente. O prejuízo financeiro pode ser gigantesco. Ok, esse é o risco dentro de casa, mas e fora? Aí entramos no risco civil. Pense num técnico que foi mal treinado e causa um acidente na concessionária onde trabalha, talvez incendiando um carro. Certo? A concessionária pode processar a escola que o formou, alegando que a formação foi negligente ou inadequada. A responsabilidade da escola não acaba quando o aluno se forma. A coisa vai ficando cada vez mais grave. E fica. O terceiro risco é o que mais assusta a todos: o risco criminal. Criminal. Em caso de acidente com lesão corporal grave ou morte, os responsáveis diretos da instituição, o coordenador, o diretor e o próprio instrutor, podem responder criminalmente. Por quais crimes? Lesão corporal culposa ou até homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Isso é um abalo sísmico. Estamos dizendo que o diretor de uma escola técnica pode, de fato, ir para a cadeia por causa de um currículo desatualizado? Ou de um instrutor sem o papel certo. Exatamente. A responsabilidade é pessoal e intransferível. E ainda não acabou. Ainda não. Temos o risco administrativo, que é quando o Ministério do Trabalho e Emprego fiscaliza. Eles podem aplicar multas pesadas, interditar o curso e, no limite, suspender o credenciamento da escola. E o quinto? E, por fim, talvez o mais duradouro dos danos, o risco reputacional. A mancha no nome da instituição. Claro. Pense em marcas como Senai e Senac. São nomes construídos com décadas de credibilidade. Ter seus certificados questionados na justiça ou o nome associado a um acidente fatal seria um golpe devastador. Talvez irreversível. Talvez. No fim das contas, um certificado emitido por um instrutor não qualificado pode ser considerado legalmente inválido. É uma bomba relógio no colo de quem emite e de quem recebe. O cenário é complexo e os riscos são altíssimos. Fica claro que não dá para ignorar. Mas o material da RM59 não fica só no diagnóstico, né? Ele também aponta um caminho. Quase um manual de sobrevivência. Exato. Então, o que tudo isso significa em termos de solução? Como se sai desse labirinto? Se a gente conectar os pontos, a proposta é um verdadeiro pacote de governança. É um roteiro claro que as instituições podem seguir para se blindar. E qual o primeiro passo? O primeiro passo, de longe o mais drástico e polêmico, é uma recomendação de suspender todos os cursos de alta tensão que estejam sendo ministrados por instrutores sem a qualificação formal. Peraí, suspender tudo? Isso é uma decisão gigantesca com impacto financeiro e de imagem enormes. É a reação natural, a resistência. Mas o argumento do documento é que o risco jurídico de continuar é ainda maior. É uma medida para estancar o sangramento imediatamente. Parar de aumentar o problema. Isso, parar de emitir certificados potencialmente inválidos e de aumentar o passivo jurídico. É um remédio amargo, mas necessário. Certo. Parou a hemorragia. Qual o próximo passo? O segundo passo é fazer um diagnóstico completo. Uma análise de lacunas, ou gap analysis. Um raio-x da situação. Perfeito. É um raio-x para entender o tamanho do problema.
avaliar um por um os instrutores, revisar os currículos, vistoriar a infraestrutura dos laboratórios. É preciso saber exatamente onde estão as falhas. E uma vez que o mapa dos problemas está na mão, o foco vai para as pessoas. Isso mesmo. O terceiro passo é a qualificação dos instrutores. As instituições têm dois caminhos. Ou criam um programa interno para treinar e certificar seus próprios professores, Ou contratam gente de fora. ou vão ao mercado contratar especialistas que já tenham todas as qualificações. O documento até detalha o perfil desse novo instrutor: formação superior, certificações em NR10, NR35, NR6, domínio de análise de risco. Com as pessoas certas nos lugares certos, é hora de arrumar a casa. Perfeito. O quarto passo é a adequação da infraestrutura e do conteúdo. Na prática, é reformular os cursos para incluir os módulos que agora são obrigatórios, Loto, análise de risco. simulação de fuga térmica e, ao mesmo tempo, fazer um investimento na parte física, construir a área de quarentena, comprar os EPIs e EPCs corretos, garantir a ventilação. E por último, a papelada. O último passo para fechar o ciclo é a formalização. É a parte da papelada, mas uma papelada que salva. Como assim? É criar toda a documentação que a lei exige, o prontuário completo do curso, a matriz de competências de cada profissional, as permissões formais de trabalho para cada aula prática. É o que cria a blindagem jurídica. Exatamente, uma blindagem para a instituição, para o instrutor e para o aluno. Resumindo o que vimos então, a manutenção de veículos elétricos no Brasil deu um salto quântico. Deixou de ser uma evolução da mecânica, para se tornar, na prática, uma nova disciplina governada por rígidas normas de segurança industrial. Exato. E essa transformação, puxada pela NR10, exige uma mudança sistêmica em toda a cadeia de formação, com um foco absoluto e inegociável na qualificação de quem ensina e na segurança de onde se ensina. E a mensagem central dos documentos é cristalina. Ignorar essa nova realidade deixou de ser uma opção. Não é mais uma questão de se vai dar problema, mas quando e qual tamanho. Certo. As consequências, como vimos, vão muito além de uma multa. Elas entram na esfera civil, criminal e podem destruir reputações. A adaptação não é mais estratégica, ela é urgente e obrigatória. Para fechar, vamos levar essa discussão um pouco para o futuro. O material aponta que as empresas e escolas que se adaptarem primeiro terão uma vantagem competitiva enorme. Vão se tornar referência. Exato. Mas a questão que fica para a gente pensar é como essa nova avalanche de exigências, de certificação, de equipamentos caros, de infraestrutura complexa, como isso vai impactar o mecânico independente? Aquele profissional autônomo, dono da oficina de bairro. É a grande questão em aberto. Será que estamos caminhando para a criação de duas classes de manutenção no Brasil? De um lado, as concessionárias e grandes redes, com um selo de oficina segura para elétricos, caras e para poucos. E do outro, um mercado paralelo. Um mercado paralelo, mais barato, mas operando na ilegalidade e no risco. O pequeno empresário vai conseguir competir nesse novo cenário de altíssima exigência? Ou ele vai ser engolido pelo sistema? É uma reflexão que vai definir o futuro do setor.